Na página 17, a questão de número 12, ela fala o seguinte: um aparelho de televisão em cores vendido a prazo custa R$ 840, mas você irá comprá-lo à vista e vai ter um desconto de R$ 27. Quanto ela vai pagar por ele? Então, quando se fala em desconto, é um valor abaixo do que você vai pagar. Só que existem duas maneiras diferentes de você trabalhar o lucro e o desconto, tá bom? Duas maneiras. Essa que está na sua telinha é uma delas. Primeiro passo, eu vou achar qual é o valor do desconto. Então, seria 27% de 840. Seria 27 sobre 100 vezes 840, que deu R$ 226,80. Agora, basta você subtrair o valor da televisão pelo desconto, que sobrou, então, R$ 613,20. Essa é uma das formas. A outra forma é um pouquinho mais direta. A televisão, para você, o preço dela é 100%. Se você descontar, tirar o desconto, 100% menos 27 daria 73%. Então, quer dizer o quê? Se você achar 73% de 840, você acharia o valor da televisão já. É uma outra maneira de você fazer. Tá? Terceira questão. Uma pesquisa foi feita com 1.200 participantes para saber quantos deles assistiram aos Jogos das últimas Olimpíadas. Após recolherem os dados, concluiu-se que 65% de quem assistiu não assistiu a mais de 50% dos jogos. Sendo assim, quantos participantes assistiram a mais de 50% dos jogos? Então, primeiramente, o que eu vou fazer, eu vou achar aqueles que não assistiram os jogos. Seria, então, para você o quê? 65% de 1.200, que vai dar 780 pessoas. Agora, 1.200 menos 780 dá 420 pessoas. Ou seja, 420 pessoas, participantes, assistiram a mais de 50% dos jogos das Olimpíadas. Na página 18, ele já trabalha chamado juros simples. Né? Juros simples, juro é como se fosse uma porcentagem que você pode pagar a mais sobre determinada situação. Tá? Juros é isso. Tanto é que o juro ele tem tabelas. Ele pode ser um juro mensal, anual, semestral, diário. Aqui, inicialmente, ele quer que você tenha a noção desse juro, tá bom? Na questão número 1, ele fala o seguinte: Helena fez uma aplicação financeira de 32 mil em um banco que lhe paga 36% de juros, olha a porcentagem aí, ao ano. Quanto ela receberá ao final de 4 anos? O que acontece? Eu vou ver quanto ela vai receber de juro em um ano. Seria 36% de R$ 33 mil. 33 sobre 100 vezes R$ 33 mil daria R$ 11.880 que ela recebe de juros. Isso em um ano. Mas se eu quero saber em 4 anos, o que fazer? Basta multiplicar 11.880 por 4, e daria R$ 47.520, isso em 4 anos. A questão agora de número 2 fala o seguinte: por quanto tempo um capital, quer dizer, um valor qualquer, R$ 16 mil, ficou investido a uma taxa de 4,8% ao mês para render R$ 5.376 de juros? Olha bem, por quanto tempo aquele 16 mil rendeu uns juros de R$ 5.376? O que eu vou fazer?
eu vou achar o juro relativo a um mês. Então, seria 16 mil vezes 4,8 sobre 100, que daria R$ 768. Isso em um mês. Tá? Agora, o que fazer? Vou pegar o juro que ele mandou, 5.376, e vou dividir por 768, que vai ser igual a 7. Ou seja, a aplicação tem que ser durante 7 meses para me render R$ 5.376. Terceira questão. Qual é o valor inicial que rende R$ 460,80 de juro durante 3 anos? É uma aplicação de 12% ao ano. Ele rende o quê? Em 3 anos, correto? Em 3 anos. Em 3 anos, então, se por ano a taxa é 12%, em 3 anos pegaria 36%. Correto? Se você pegar e dividir 460,80 por, no caso, 36% ou 0,36%, você acharia R$ 1.280. Então, o valor inicial que você tinha era de R$ 1.280. Agora, observe o seguinte. Quando se fala em juro é uma aplicação financeira. Você vê em bancos, lojas, atividades econômicas, trabalha-se com juro. O juro simples ele não é tão comum de se trabalhar, mas ele é estudado, é o juro mais simples, é mais fácil. E o juro simples ele tem uma fórmula matemática para que você o ache. E essa fórmula matemática fala o seguinte, que os juros, quer dizer, uma aplicação financeira, é igual ao capital, que é o dinheiro a ser investido, vezes I é chamado de taxa, I é porcentagem, vezes I, se você quiser até escrever aí, I é a taxa, é a porcentagem, vezes T, que é o tempo. Então, quando você multiplica o capital, a porcentagem, que é a taxa, e o tempo que o valor foi aplicado, você tem os chamados juros. Se você compra um carro financiado, quando você paga o carro, você paga com juros. Eles colocam os juros e dividem o valor para que você pague em parcelas. É um juro já pré-determinado. Então, os juros, ele é, hoje em dia, qualquer movimentação financeira, qualquer uma delas, se trabalha com os juros. E também tem um chamado montante. Montante é aquele monte que você vai ter no final. Esse montante simboliza monte. E esse monte na aplicação financeira, ele simboliza o capital mais os juros de uma aplicação financeira. Quem tem poupança, alguma coisa assim aplicada no banco, quando você vai tirar um extrato da poupança, ele tira um montante. Ele tira o capital, que você deposita todo mês, mais o dinheiro que rende de juros. Então, juros é uma aplicação financeira que ela te rende uma quantia mensal de um valor que você vai aplicar no banco. Tá? Aí ele começa a falar, olha só como é que é simples, o juros simples é bem tranquilo. Questão número 1. Calcule o juro produzido por 36 mil, a taxa de 40,8% durante 3 meses. Então, o que fazer? Basta você multiplicar 36 mil vezes a porcentagem, no caso. Essa porcentagem aí, você pode fazer de várias formas. Você poderia colocar lá 40,8 sobre 100 vezes, como ele falou 3 meses, reparem que a taxa é 40,8% ao ano. E ele fala o tempo em meses. 3 meses equivale a 1/4 de ano. Isso também é uma coisa importante. Quando você fala em juro, a taxa e o tempo tem que estar sempre no mesmo período. Ou vai estar ambos, anos, ambos em meses. Mas como é que você transforma uma unidade em outra? Por isso você aprende a proporção.
Ó, a regrinha de 3. 1 ano, 12 meses. X anos, 3 meses. Então, 3 meses vai ser 1/4 de ano. Aí, o que você vai fazer? Você multiplicaria os 3 valores. 36.000 vezes, no caso aí, 0,408 vezes 1/4. Que o valor que resultou foi R$ 3.662. Então, repare que tem várias formas de você fazer a mesma continha. Segunda questão. Calcule a taxa que deve ser aplicado ao capital de R$ 5.200 para render R$ 6.656 de juros, isso em 4 meses. Geralmente, você monta quase uma equaçãozinha do primeiro grau. Tem na sua frente uma formulazinha. Ó, J é juros, C é o capital e taxa T é o tempo. Juros, R$ 6.656. Capital, aplicação, 5.200. E é o X, que você não sabe a taxa, vezes 4, que é o tempo. 5.200 vezes 4 daria 20.800. Se ele multiplica a taxa, que é o X, vai dividindo. Então, I seria igual a R$ 6.656 dividido por 20.800, que você acharia I uma taxa 0,32 ou de 32% ao ano. Questão de número 3. Calcule o capital que deve ser aplicado a uma taxa de 1,8% ao mês para render R$ 1.255 de juros em 2 meses. Mesma coisa. Eu vou trocar tudo que eu tenho na minha equaçãozinha. Juro, 1.245. Igual. Capital, eu não sei. Você poderia chamar de X se você quisesse. Taxa, 1,8 sobre 100. Tempo, 2 meses, é o 2. Por 100, no caso, está dividindo, passa para o outro lado multiplicando. Então, ficaria o quê? 3,6 vezes o capital igual a 124.560. Então, o capital para mim é 124.560 dividido por 3,6, que vai dar R$ 34.600, que é o valor do capital aplicado. Questão de número 4 agora. Calcule o tempo em que R$ 7.000, a uma taxa de 0,8% ao mês, rendem R$ 642. R$ 672, desculpe. Então, trocando o que eu conheço, está aí. Meu juro, R$ 662, igual a 7.000 vezes 0,8 sobre 100, que é minha taxa lá, não é? Na porcentagem, e o tempo que eu não conheço. Olha que interessante. Se você observar, tem 2 zeros em cima e tem 2 zeros embaixo. Poderia cortar. Então, ficaria o que apenas para mim? 70 vezes 0,8, que é igual a 56. Então, 56T igual a 672. T ficaria igual a 672 por 56. T ficaria igual a 12 meses. Então, o tempo ali seria de 12 meses. Questão 5. Sabendo que Daniela aplicou R$ 4.000 a juros de 4,1% durante 3 meses, qual vai ser o montante depois de 3 meses? Então, primeiro que eu vou achar os juros. É 4.000 vezes 4,1 sobre 100 vezes 3. Tirei 2 zerinhos em cima e embaixo, posso tirar. Então, multiplicando o resultado, ficou o quê? R$ 492 de juros. O que é o montante? É tudo, é aquele monte. É o capital mais os juros. 4.000 mais 492 deu o quê? R$ 4.492. Terminamos.
Expresse seus conhecimentos agora, uma revisão de tudo agora. Responda ao que se pede, questão de número 1. Letra A. Quanto é 36% de 800? Você pode fazer com decimal, com fração, a escolha é sua. Você poderia fazer o quê? 37 sobre 100 vezes 800. Contaria os zerinhos, multiplicando o que sobrou, daria o quê? 296 como resposta. Letra B, 43% de 350. A mesma coisa. Você pode fazer, aí ele fez em decimal. 0,43 vezes 350 deu 150,5. Letra C. 15 corresponde a que porcentagem de 50? Então, o que fazer? Eu vou escrever 15 sobre 50. Como você lembra, deve lembrar que a porcentagem ela é uma fração cujo denominador é 100, o que fazer? Eu vou multiplicar o numerador e o denominador por 2. Ficaria 30 sobre 100. 30 centésimos, que é igual a 30%. Isso é uma das formas de você fazer. A outra forma seria você dividir 15 por 50, daria 0,3. Vezes 100, daria 30%. Letra D. 18 corresponde a que porcentagem de 40? Então, o que você poderia fazer? 18 sobre 40. Se você dividir, daria 0,45. Vezes 100, que é em porcentagem, daria 45%. Questão de número 2. Resolva. Se 12% de uma quantia é R$ 36, quanto é 48% dessa mesma quantia? Gente, 12% é 36. 48% é 4 vezes 12%. Então, ficaria 4 vezes 36, que seria igual, no caso, a R$ 144. Letra B. Se 45% de uma quantia é 200. Então, 45% é 200. Que porcentagem dessa quantia representa o número 400? 400, se você observar, é o dobro de 200, não é isso? Então, se 45% é 200, o dobro vai ser o quê? 90%. Basta multiplicar por 2, 90%. Letra C. Se 72 é 18% de uma quantidade, que porcentagem dessa quantidade representa o número 18? De 72 para 18, você pode ver que você dividiu o que você tinha por 4. Então, se você pegar 18% e dividir por 4, eu acharia 4,5. Então, 18 corresponde a 4,5. Terceira questão. No ano passado, uma usina de álcool produziu 5 milhões de litros. Nesse ano, a produção foi de 6 milhões. Qual é a taxa de aumento da produção? Então, se você observar, de 5 para 6, aumentou 1 milhão. Correto? Aumentou 1 milhão. Não é isso? E esse 1 milhão corresponde a que porcentagem inicial? 5 milhões que eu tinha. Era o 100%. 5 milhões era o 100%. Aumentou 1 milhão. Se você pegar os 5 milhões, né? Cada quadrinho ali, cada 1 milhão seria 20%. Então, o aumento foi de 20%. Ou 1 sobre 5. Aumentou 1 milhão em relação a 5 milhões. Que daria 0,2 vezes 100, 20%. Questão número 4. Calcule a taxa mensal de uma aplicação de R$ 5.000 e rendeu de juros R$ 3.600 durante 24 meses. Então, o que nós fizemos anteriormente, 3.600 é igual a 5.000 vezes I, que é a taxa, ou X, se você quiser chamar, vezes 24.
5.000 vezes 24 daria 120 mil. Então, isso seria 3.600 dividido por 120 mil, que daria 0,03. Se você multiplicar por 100%, daria 3% ao mês de juros. Questão 6. Em uma classe de 40 alunos, 25 são mulheres. Desse modo, qual é a taxa percentual, quer dizer, em porcentagem, de homens? Então, de 40 alunos, 25 são mulheres. Ou seja, tem 15 homens. Tem 15 em 40. Então, ficaria 15 sobre 40. Se você dividir, você acharia o quê? 0,335 vezes 100 daria 37,5%. Essa é a questão de número 5. No 5 não, desculpe. Eu falei a questão de número 6, tá? Eu errei. A questão que eu falei agora, 37,5, é a questão 6. A questão 5 é diferente, tá bom? Roberto tomou um emprestado de Maria a quantia de R$ 2.100. Ao fim de certo tempo, Roberto devolveu a Maria o montante de R$ 2.257,50. Sabendo que a taxa de juros que Maria cobrou foi de 6% ao ano, durante quanto tempo Roberto ficou com o dinheiro de Maria emprestado? Então, o montante é o capital mais os juros. Então, se eu diminuir o montante pelo capital, eu vou ter os juros. Então, Roberto pagou de juro apenas R$ 157,50. Agora eu vou aqui, ó. 157,50 é igual a 2.100, que no caso é o capital, mais 6 sobre 100, que seria a nossa taxa, e o tempo que eu não sei. Cortei os dois zarinhos em cima e embaixo. Fica, então, 157,50 igual a 126T. Então, T igual a 157,50 dividido por 126, que deu aproximadamente 1,25 de ano. Se você multiplicar por 12, daria 15 meses. Então, 15 meses foi o tempo que, no caso, o Roberto demorou para pagar a Maria o dinheiro emprestado. Tá? E como eu disse, a sexta questão seria 15 sobre 40, daria 37,5%. Sétima questão. O contribuinte que vende mais de R$ 20.000 de ações em bolsa de valores em um mês deverá pagar o imposto de renda. O pagamento para a Receita Federal constituirá 15% do lucro obtido nessas vendas de ações. Nossa, tadinho. Um contribuinte que vende 34 mil, vende por 34 mil um lote de ações que custou 26 mil, terá de pagar imposto de renda quanto? Ele paga sobre o lucro do que ele vende. Então, o que fazer? 34 mil menos 26 mil, que daria 8 mil de lucro. Então, o que eu vou achar? Ele vai pagar 15% do lucro, 15% de 8 mil. Então, é 8 mil vezes 15 sobre 100. Vou tirar dois zerinhos, ficaria 80 vezes 15, daria então R$ 1.200. Quer dizer, ele vai pagar de imposto R$ 1.200. Agora, mergulhando no fundo, página 23. Um capital colocado a uma taxa de 8% ao mês triplica o seu valor ao final de quantos meses? Quando ele fala triplicar o valor, ele se refere ao montante. Então, um capital qualquer, depois de quanto tempo o montante vai triplicar em relação ao que ele tinha? Primeira coisa, se você observar, montante é capital mais juros. O montante vai triplicar. Então, seria 3x é igual a juros mais o capital, que vai ser o x. Se passar tudo que é x por um lado só, os juros ficou igual a 3 vezes o capital, ou 3 vezes x, tanto faz, que eu não sei qual é o capital. Como eu sei que juros ele pode ser escrito em C vezes I vezes T sobre 100, que é a taxa em porcentagem.
e eu sei que o juro vai ser 2 vezes o capital, para triplicar o montante. Então, 2C, que é o juros, é igual a capital, vezes 8 vezes T sobre 100. Tem que ser de um lado do outro, que o valor é o mesmo. Eu posso cancelar pela matemática. Então, como 100 divide, passa multiplicando. Então, 8T é igual a 200. T é igual a 200 por 8. T ficaria igual a 25 meses. Ou seja, um capital de uma taxa de 8% ao mês, para triplicar o valor, tem que ficar aplicado em um banco por 25 meses. Nossa, é 2 anos e 1 mês. Ok?